Ah, então quer dizer que você gosta de sofrer, de chorar pra caramba. Não, tudo bem, ninguém vai te julgar aqui, porque este é o vídeo pra você que gosta de assistir aquelas coisas que machucam, que deixam o coração dilacerado, pra você sofrer e, estranhamente, ficar feliz ou satisfeito depois disso. Aqui no canal já tem uma outra lista com animes diferentes, então talvez aquele que você sentiu falta pode estar neste outro vídeo, que vou tentar lembrar de linkar aqui em cima. Se não, você pode deixar aqui embaixo também a sua sugestão. Gabi, faltou esse aqui que acabou com a minha vida e recomendo pra caramba. Comentem e se inscrevam para mais conteúdos como esse e me sigam em @xgabichavier, porque lá tem mais conteúdos ainda de listas e indicações. Lá, né, no Instagram, TikTok, o YouTube já não me recomenda mesmo, gente, então esse negócio de falar o nome das redes, tanto faz, me siga lá. Vamos começar essa lista com um anime lá de 2007, aquele que sempre que eu falo anime para chorar, várias pessoas já começam a soluçar pensando nele. Clannad, ou melhor, Clannad After Story, a segunda temporada ou a experiência completa deste anime. Porque vamos explicar aqui pra quem tá um pouco perdido ou pra quem quer lembrar um pouco desse sofrimento. Clannad é uma história que foi baseada em uma visual novel, são aqueles jogos muito comuns no Japão, principalmente, em que tem historinhas que você interage com personagens, geralmente 2D mesmo. E nesse jogo, o personagem Tomoyo, ele vai interagir com várias meninas no ambiente colegial, pelo que eu sei, não joguei o jogo, tá? E a base é com quem ele vai ficar. A primeira temporada se situa neste mesmo universo, com um contexto semelhante a esse, mas é a base para algo muito maior. Inclusive, se você aceitar essa dica e for assistir esse anime, não para na primeira temporada. A primeira temporada tem mais ou menos 23 episódios, se não me engano, a segunda 24, sendo que os últimos episódios de cada temporada são especiais. E na primeira temporada a gente já acompanha o protagonista também, o Tomoyo, né, igual na visual novel, mas ele encontra uma menina, digamos que especial e diferente dele em contexto, em bagagem, em vida, em perspectivas sobre a cidade, chamada Nagisa. Esse é um anime de 2017, porém da Kyoto Animation, então já os visuais dele são incríveis e adianto pra vocês que a forma como ele é dirigido, os enquadramentos, as cores, tudo, incluindo excepcionalmente a trilha sonora também, tudo colabora para que cada emoção seja muito, muito maior. Mas cadê a emoção, você me perguntaria? Então, na primeira temporada a gente tem um drama que a princípio parece até mesmo clichê, colegial, vários jovens além desses dois que eventualmente se tornarão um casal, é meio que óbvio, mas várias interações deste personagem Tomoyo com outras pessoas, meninas e meninos do colégio, como este garoto que tinha uma falta, uma ausência da sensação familiar, aquele convívio, aquele apoio que ele não sentia em casa com o seu pai, amargurado, não ligando para os outros, para o mundo, detestando a cidade em que ele morava, ou o encontro especialmente com a Nagisa, faria com que ele começasse a olhar mais ao seu redor. E através disso a gente vai então conhecendo esses outros personagens e seus vários dramas. Pois é aí que vem a segunda temporada e onde eu quero me focar um pouquinho mais, sem grandes spoilers. Após colégio, sobre a vida adulta, sobre o momento de amadurecer, as dificuldades que vêm com isso e como muitas vezes os ciclos de erro se perpetuam ainda que você, quando jovem, renegasse tudo aquilo, detestasse aquele padrão de comportamento, eventualmente você pode cair nas mesmas armadilhas. É uma história que vai cada vez mais falar novamente sobre família e as dificuldades dessa vida serão muito, muito maiores do que aquelas da escola. Vou dizer pra vocês que envolve questão de saúde, vai envolver sim perdas, mas aqui será quando vier, se vier, um combo perfeito. Perfeito no sentido destruidor, porque novamente tudo em todas as cenas dramáticas é bem construído para que você experimente aquela sensação por si só. E aí a história vai trazer também essa construção da falta, ausência de família para a construção de um universo, um ciclo familiar, para você perder isso de novo, se perder dentro de si mesmo e talvez precisar se reencontrar para dar suporte a outra pessoa importante e quem sabe aprender um pouquinho mais sobre perdão e como você se compreender e se reconstruir pode inclusive abrir novas portas, novos universos e uma vida muito melhor se você se permitir fazer isso. Deixa a lágrima cair e escorrer, porque isso vai valer a pena. Este anime é um pouquinho mais recente, não é segredo aqui neste canal que eu amei quando saiu, que foi Dororo. Mas Dororo já começa no caos no fundo do poço, né? É uma produção de 2019 com 24 episódios apenas, então é um sofrimento rápido e certeiro pra vocês, não toma muito tempo. E é uma produção também do Mapa Studio junto com o Tezuka Productions, porque é uma história que adapta um clássico de Osamu Tezuka. E a história já começa no fundo do buraco, porque, vamos lá, Hyakimaru é um bebê primogênito, filho de um lorde
até aí tudo certo, tudo bem. No Japão feudal, vários desafios e guerras, conflitos, né? Mas nasceu filho de um lorde. Só que quando ele tava saindo da barriga, nem viu a luz do dia, o que o pai dele fez? Olha, as coisas aqui tão difíceis, ser um lorde, meu povo, todo mundo sofrendo. Demônios, o que eu posso fazer para que vocês, então, me ajudem a prosperar? Vou oferecer meu filho. E oferece o filho dele que nem nasceu. Então o Hyakimaru já nasce oferenda de capirotos. E o que acontece? Então ele nasce basicamente um esqueleto. Ele nasce sem vários órgãos. No anime, se eu não me engano, são 12. No mangá eram muitos mais. Tiveram algumas adaptações. E inacreditavelmente ele é um bebê ou uma espécie de bebê amaldiçoado, mas que sobrevive. Seus restos deveriam ser afogados no rio, mas ele acaba sendo pego e salvo por um artesão que construiu próteses que facilitaram com que esse jovem crescesse, mas não via, não escutava, não sentia, só via alguns espectros por aí, especialmente espectros de criaturas, espíritos muitas vezes malignos. E a história de Hyakimaru, sempre atraído por essas energias e espíritos malignos, será uma eterna luta para sobreviver, para aos poucos descobrir que pode retomar partes do seu corpo, de certa forma se vingar, entender mais do mundo dos sentimentos e muitas vezes também da raiva, da mágoa, da tristeza e lidar frequentemente com muita dor, com muita perda. Essa história é balanceada um pouco porque ele se junta com Dororo, uma criança que também é órfã, tem um passado que também vai acrescentar episódios de dor e sofrimento, mas a dinâmica deles envolve inocência, companheirismo, amizade e frescor em vários momentos em que a gente já tá afundado no caos e desespero. Também vai te fazer sofrer. Então, se você curte essa pegada, assista. É dramático, mas também é épico e ao mesmo tempo imperdível, como sempre. Vamos de Kyoto Animation, vamos com um nome que também muitos de vocês me falaram na primeira lista. Faltou, por que não colocou esse? E realmente é um filme que a gente pensa na hora quando pensa em chorar. Sim, este é um filme nessa lista, portanto, mais uma experiência rápida, sofrida e muito engrandecedora de várias formas. Koe no Katachi ou A Silent Voice, uma história que envolve sim bullying, mas sobretudo, especialmente como a própria autora diz, que fala da dificuldade de se comunicar, de se expressar, de se enxergar e assim, consequentemente, enxergar os outros. O protagonista mesmo da história é o Ishida, que é um jovem que logo no início tá no colegial, na escola, ele é meio que o moleque da turma, que ele é meio delinquentezinho, só que tudo muda na dinâmica daquela turma quando chega uma menina que tem uma deficiência auditiva. Nishimiya, uma garota jovem, doce, que chega ali aberta para novos desafios e para novas amizades, mas numa turma que não tinha qualquer preparo para recebê-la. E aí o comecinho da história é nisso, as dificuldades da Nishimiya e como o Ishida teria um papel muito importante e cruel nessa sua jornada ou no início dessa sua jornada na escola. Porque ele começaria a fazer bullying, fazer ela sofrer fisicamente, inclusive, e sem parar. E sim, essa é uma parte que machuca pra caramba, pode inclusive talvez trazer espelhos, lembranças de várias pessoas que passaram por situações semelhantes a ela. Porém, o filme ele continua e avança além disso. E o segundo ato do filme, portanto, vai tratar ainda com foco no Ishida, principalmente nele, e dessa dificuldade, anos depois, o que tudo isso, essa falta de se comunicar, de se ver, de se analisar para poder analisar o outro antes de julgar o outro, como isso afetou dramaticamente o Ishida. Como a culpa o consumiu por anos, como ele não foi capaz de lidar e absorver tudo o que ele fez, e como ainda assim todos os outros jovens que nós acompanhamos também tiveram que experimentar vários traumas, que trata desde temas e conflitos dos jovens do dia a dia, como a dificuldade de se assumir, de achar o seu lugar no mundo, o trabalho, o que você quer fazer, como também a perda de pessoas, familiares muito queridos, até, é claro, o bullying, que é um problema muito sério, e até temas extremamente sensíveis que são tratados aqui, na minha opinião, com delicadeza, como a vontade ou o ato de tentar tirar a própria vida. Já assistiu? Acho que muitos de vocês sim. Se não, não perde tempo e vai ver agora. E agora chegamos a uma história com um tom diferente. Mais uma produção do estúdio Mapa de 2018 com 24 episódios, então, de novo, é uma coisa que tem início, meio e fim, rapidinho você termina e sofre bastante no final, já tô avisando, mas é uma história com um tom também policial e de ação. Resumindo aqui um pouco pra vocês, a gente acompanha dois principais personagens. Primeiro, o jovem Ash Lynx, que com apenas 17 anos já é líder, já é envolvido, na verdade, com a máfia das ruas, isso porque é ainda muito pequeno,
ele foi meio que adotado ou criado por um líder da máfia, um cara chamado Dino, que tinha uma certa obsessão pelo Ash, tá? Até pela sua aparência e questões que vocês precisam ler. É uma história cheia, recheada de temas bem complexos, sim. Agora, toda a trama de Banana Fish começa a ficar bem complicada por causa desse termo, Banana Fish. O Ash, ele tinha um irmão mais velho que desde que voltou da guerra do Iraque, ele ficou meio pirado da cabeça e ele falava sempre esse termo Banana Fish. O Ash acaba encontrando ou se deparando exatamente com esse termo sendo dito por uma pessoa e começa a investigar o que é este Banana Fish. E essa investigação sobre o que é essa substância, essa droga, essa coisa ilícita escondida por baixo dos panos nas ruas Banana Fish, faz com que ele se meta com um grande perigo e seja ele mesmo perseguido até por aquele que deveria protegê-lo, ou queria inicialmente protegê-lo. Eiji era um jornalista jovenzinho japonês que tinha ido ali e estava fazendo um trabalho para conhecer as gangues lá da cidade, e nesse momento ele acaba indo conhecer justamente o Ash, que já o impressiona por estar envolvido nisso tudo e sendo super jovem, mas coincidentemente, por uma força do destino, ele, este jovem Eiji, acaba sendo envolvido numa treta já com armas e tudo, e acaba cada vez mais afundando no meio de uma questão mafiosa que é muito perigosa, envolve tiros e mortes. Eu sempre quero falar muitas coisas, mas o que eu posso dizer é que é uma história que vai sendo progressivamente mais emocionante. Ash e Eiji são personagens que têm uma química incrível em todas as cenas, e toda a história, esse drama, esse mistério vai te levar do início ao fim. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás aqui no canal falando só sobre Banana Fish, até mesmo do significado deste termo tão doido a princípio, como tem tudo a ver com essa história. E o que eu posso dizer é que, para além de ser uma trama bem realista neste caso, né, porque envolve questões de drogas, de máfia, das ruas, de pessoas que às vezes são envolvidas nesse mundo e sofrem pra caramba, com passados muito difíceis, além disso tem uma finalização que é excessivamente dramática, mas que, polêmicas à parte, desgosto das pessoas à parte, eu gosto bastante de como ela é. Aquele negócio que eu falei pra vocês, né? Sofro, porém gosto. É uma história que vale muito a pena pra quem passou direto e não assistiu por qualquer questão anteriormente. E recomendo pra vocês, mas já avisando que pra muitos é um dos maiores traumas aí depois de finalizar um anime, então se prepare. Esse é um filme de 2012, um dos filmes mais fofos, lindos, imperdíveis que eu recomendo pra vocês. Já recomendei aqui no canal há anos atrás, que se chama Wolf Children. Uma produção original do estúdio Chizu de 2012, é uma história tocante, dramática, que fala muito do tema de família e que vai te levar por uma trama que, sem você perceber, vai te emocionar pra caramba, e é daquelas que vida real ou vida real com um pouquinho de fantasia, muitas vezes vai te machucar porque cada um segue o seu caminho. Primeiro que a gente começa acompanhando um drama aparentemente normal. Hana, uma jovem estudante, tá ali no meio, numa aula de uma faculdade, conhece um cara que a interessa e se apaixonam, mas logo ela descobre que este cara é misterioso, era lobisomem. Na noite de lua cheia ele virava um lobo, tem um transtorno, coisa e tal, e claro que vocês conseguem ver pela capa, pelo trailer, pelo tudo, que essa mulher acaba tendo duas crianças que serão meias lobinhas, né, porque são filhas de um lobisomem. Só que não é só disso que se trata. Por motivos que teremos que ver, e esperem que as coisas são sempre bem tristes, tá? Porque essa é a lista. Hana cuidará das crianças, que são crianças diferentes do usual, precisando se esconder da sociedade porque ela quer privar seus filhos, ela quer evitar que eles sofram, que eles tenham qualquer tipo de bullying, então ela cria eles num ambiente o mais afastado possível, ainda que eles frequentem escola e tenham algum contato com o mundo exterior. A dificuldade de uma mãe sozinha já é um drama à parte nessa história, por mais que possa parecer tedioso, Wolf Children, ele trata disso de uma maneira muito delicada e que é interessante e que faz com que talvez você que nunca tenha pensado o quanto esse é um trabalho árduo e muitas vezes invisível aos olhos dos outros, ele é extremamente importante. E como cada um dos filhos, Ame e Yuki, essas crianças, ainda que elas não fossem mini lobinhas, elas teriam dificuldades, personalidades muito diferentes. E tendo personalidades e desejos distintos, cada um deles precisa ter um tratamento diferenciado. E como você, como mãe, consegue lidar com todas essas diferenças não tendo qualquer suporte, tentando ainda defender os filhos do mundo, sendo que talvez essa defesa esteja além das suas mãos, das suas capacidades, porque os seus filhos são diferentes de tudo que você, como mãe, é. Crianças Lobo, ou Wolf Children, é uma poesia, de verdade, é um filme que é diferente de muitos
que a gente já viu de animes por aí, isso considerando outros grandes estúdios, e com um final que vai arrancar muitas lágrimas de você, mas vai deixar várias lições para a vida inteira. Mesmo quando se trata de novo de um ambiente com lobisominhos, deveria ser aprendido por todas as pessoas, portanto recomendo se você ainda não assistiu. Vá ver e vá chorar. Esse é um anime mais recente que também muitas pessoas, especialmente nas redes sociais, reclamam se eu não cito quando falo de uma coisa para chorar, que é Fumetsu no Anatae ou To Your Eternity. O anime que mais rápido arrancou lágrimas pesadas das pessoas recentemente, eu diria. O anime que faz você se descabelar de tristeza ao fim de um episódio. O anime foi lançado ano passado e tiveram 20 episódios. Nem anime nem mangá estão finalizados, porém, o que já saiu dele realmente eu acho que vale a pena. A história é da mesma altura de Koe no Katachi, mas é um ambiente completamente novo. Aqui a gente trata de uma existência, uma esfera que cai na Terra por algum motivo, e ela cai no ambiente inóspito, no topo do Alasca, e vai passando, imitando desde um limo até depois um lobo, até encontrar um menino, que é este que a gente acompanha no primeiro episódio, e através do convívio com cada uma das existências, esta nova existência que tá na Terra para aprender, evoluir e guardar memórias e experiências, ela vai evoluindo, não evoluindo no sentido humano da coisa, evoluindo no sentido de existência mesmo. Quantas memórias existem no mundo, desde as pequeníssimas criaturas até as maiores. É um anime que dá importância a cada uma das coisas, ao convívio com cada uma dessas vidas, seja um peixe, de verdade, seja um peixe, até um lobo, até um ser humano, uma criança, e como essas histórias, essas vivências do que nos rodeia ou do que rodeia essa existência que tá ali neste anime para aprender, isso vai modificar e trazer diferentes perspectivas, sensações, sentimentos, não só uma fala, um diálogo que pode ser aprendido, um comportamento civilizado, mas uma vontade de pertencer, uma vontade de ajudar, uma necessidade e um aprendizado para amar. Recomendo muito para vocês, mas se preparem, não se apegue muito às coisas, porque a vida traz o seu peso e às vezes o peso é demais pra gente carregar. Acompanhe a história de quem a gente chama já nesse anime de Fushi, vá e depois me conta se realmente chorou no primeiro episódio. É difícil sair dele sem chorar, hein? E essa última indicação, que vai te fazer sofrer muito, eu garanto, é novamente um filme. Esse é um filme de 2018 que tem um nome um pouco peculiar. Em português seria Eu Quero Comer o Seu Pâncreas, mas eu juro que tem uma explicação pra isso. E essa é uma história que não é grande spoiler, porque isso acontece no comecinho, a gente descobre, mais uma vez com uma doença que parece ser terminal. E aí a gente já começa a lembrar de várias histórias, que trazem traumas com esse tipo de tema, mas vamos lá. Haruki é um menino que não tem nenhum vínculo ou não liga muito para o mundo, para si mesmo, não tem qualquer apego emocional ao que o rodeia, até que algo desperta o seu interesse, primeiramente, pelo menos. Ele acha o que ele identifica como um diário que tem escrito ali, vivendo com a morte. E logo ele identifica esse diário como de uma menina que ele estuda, que inclusive é super popular, que não mostra nem um pouco estar vivendo com a morte, e aí que ele acaba descobrindo, através dela, algo que ninguém além da sua família sabia, que ela tinha uma doença seríssima no pâncreas. E aí ele achou isso apetitoso e quis comer o pâncreas dela? Não, gente, tem uma explicação super poética, bonitinha na história, vai assistir o filme. Mas não foi tudo tão rápido, ele não olhou isso e falou, meu Deus, então eu quero ficar do seu lado, vamos ser amigos e andar de mãos dadas até o dia final. Não. Na verdade, ele acaba aceitando ficar junto dela nos seus últimos dias, mas porque ela é muito insistente, ela tem essa vibe alto astral e a química, a relação deles vai se dando aos poucos, progressivamente, conforme vamos conhecendo também outros personagens, e é uma história tocante, não tão diferente de outras, até mesmo que a gente já viu no cinema, mas eu diria que tem aqui uma boa trama, excessivamente dramática sim, mas que é bonita, que não traz um tema pesado por si só, consegue da sua maneira também trazer um pouco de risadas ou de acalento, e é claro que depois pegando uma marreta, destruindo seu coração, mas aí faz parte da coisa. Qualquer obviedade que possa acontecer num roteiro que é em determinados ou vários pontos clichê, não tira a experiência de acompanhar isso tudo e vale
muito a pena e valem muitas lágrimas também. Assista, é um filme, mais umzinho dessa lista só, um sofrimento rápido, rasteiro, que te derruba, mas você levanta mais feliz depois. Essa foi mais uma lista deste canal para aquelas pessoas que gostam de sofrer e chorar muito. Se você tem uma dica ainda mais devastadora, novamente tem um outro vídeo aqui no canal, mas você pode deixar para as pessoas nos comentários, assista porque esse aqui sim vai te destruir. E como eu também gosto dessas histórias, vou estar sempre lendo a dica de vocês. Espero vocês em todos os próximos vídeos, então já se inscreva para acompanhá-los aqui. Tchau!